Olá pessoal, eu vou continuar resolvendo a questão 2 da prova da primeira unidade, parte 2. Eu já havia resolvido todas as letras para a função afim, eu vou resolver agora para a função g, certo? Então, sobre a letra A questão do domínio e da imagem, como a função g é uma função do segundo grau, em termos do domínio, o domínio de g nós vimos em sala que será sempre todos os reais quando se tratar de uma função do segundo grau. Lembrando que o domínio são todos os valores que x, a variável independente no caso, pode assumir. Nesse caso não há nenhum valor de x que não vá produzir um número real g na função. Então, não tem nenhuma restrição, não há raiz, índice par, não há denominador. Então, o domínio da função seriam todos os reais, ok? Em termos de imagem da função g, nós vimos em sala que é preciso analisar o quê? Quando se trata da função do segundo grau. A gente sabe que o gráfico da função do segundo grau, ela vai ser uma parábola. E nós vimos, então, que os y, que são justamente o que formam o meu conjunto imagem, os y que participam do gráfico, eles estão diretamente relacionados com o y do vértice. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para achar a imagem é achar o y do vértice, que é dado pela fórmula menos delta sobre 4a. Então, eu vou achar o delta aqui, certo? Vou deixar separado. Então, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Algumas pessoas erraram isso na prova, certo? A fórmula do delta é essa, b ao quadrado menos 4ac. Então, eu vou só substituir quem são esses coeficientes. A gente percebe aqui na função que está um pouco invertido, mas o a é o que multiplica o x ao quadrado. Então, deixa eu colocar aqui, o a é 1, nesse caso. O b é o que multiplica o x, então ele é 2. E o c é menos 3, que é o termo independente. Então, quando eu vou fazer o delta, eu vou ficar com 2 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 3. Então, resolvo a potência, 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1 vezes menos 3, menos vezes esse menos fica mais vezes mais fica mais, e 4 vezes 1 vezes 3 dá 12. Então, 4 mais 12, 16. O y do vértice, então, seria menos o valor achado para o delta, que foi 16, sobre 4 vezes o a, que a gente já viu aqui, que é 1. Então, isso vai dar menos 16 sobre 4, que vai dar menos 4. Bom, para definir exatamente quem é a imagem, é bom fazer um esboço rápido do gráfico. Então, a gente já sabe que é uma parábola, já sabe que o delta é positivo. Se o delta é positivo, o que é que acontece? A gente vai ter duas raízes, certo? Só para vocês visualizarem melhor. Então, eu sei que o gráfico vai cortar aqui em 2 pontos com concavidade para cima. Então, é essa a situação da parábola, onde aqui eu tenho o vértice, e já descobrimos que esse y do vértice aqui é menos 4. Então, quais são os y que são imagens de algum valor de x? São os y de menos 4 para cima. Perceba que o gráfico ele vem até o menos 4 e de menos 4 ele sobe. Então, o gráfico só vai até o y igual a menos 4. Então, eu posso dizer que a imagem de g, em termos de intervalo, é menos 4 até o mais infinito, ok? Ou poderia colocar também em termos de conjunto, isso seria o y pertencente aos reais, tá ok, y é maior ou igual que menos 4. Essa seria a imagem da minha função g, certo? Vamos agora, então, à letra B, ok?
Na letra B, a questão é o sinal da função. Como a gente já tem uma noção do gráfico, a gente pode fazer esse estudo de maneira mais fácil. Então, a gente já sabe aqui, vou reproduzir o gráfico novamente, certo? Aqui é o eixo X, o gráfico está fazendo isso aqui, com cavidade para cima, corta em dois pontos porque o delta é positivo, então delta é positivo, eu já sei que vai cortar um dos pontos que são as duas raízes. Já sei que a concavidade é para cima, então eu já posso fazer esse esboço. E por que eu faço isso? Porque aí nós percebemos que qual parte do gráfico está acima do eixo X e qual parte está abaixo. Quando o gráfico está acima do eixo X, ele é positivo, ou seja, a função é positiva. E quando o gráfico está abaixo do eixo X, é porque a função, ou y, é negativa. Então, a gente só precisa, na verdade, descobrir quem são esses dois valores para escrever a análise do sinal. Esses dois valores, que é justamente onde a função corta o eixo X, elas são as raízes, ok? Para descobrir as raízes, ou seja, os valores que tornam a função zero, eu vou usar a fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. No caso aqui, a gente tem que b é 2, positivo, então ficaria menos 2, mais ou menos a raiz do delta. Como a gente já viu, delta é 16, então a raiz de delta seria 4. Isso dividido por 2 vezes a, o a é 1, então ficaria 2 vezes 1. Daqui, a gente encontra que x1 é menos 2 mais 4, que dá 2 dividido por 2. Então, x1 é 1. E x2 seria menos 2 com menos 4, menos 6, dividido por 2, que dá menos 3. Então, esse valor aqui é a menor raiz, seria menos 3, eu vou colocar aqui, e esse valor aqui seria 1, que é a maior raiz, ok? Então, como é que a gente escreve a conclusão sobre a análise do sinal? A gente pode dizer, então, que y vai ser positivo. Quando é que ele é positivo? Quando ele for menor que menos 3, x for menor que menos 3, ou quando x é maior que 1. E quando é que vai ser negativo? No caso contrário, ou seja, quando x está entre menos 3 e 1, ou seja, esse pedacinho aqui. Então, quando x está entre menos 3 e 1, ou seja, x maior que menos 3 e menor que 1, o y vai ser negativo, ou seja, a função vai ser negativa. Essa seria a análise do sinal, ok? Aí vamos então para a letra C, que é a questão do crescimento, certo? Nós vimos na sala também que o crescimento de uma função do segundo grau também está relacionada com o vértice. Então, vou só fazer um esboço rápido aqui do gráfico, certo? Aqui o eixo X, aqui o eixo Y. Já vimos aqui que o gráfico corta em duas raízes, em menos 3 e 1, certo? Então, a parábola faz isso aqui. Ok? E aí, o que é que acontece em termos de crescimento e decrescimento? A gente percebe que até o vértice, o que é que acontece? A função cresce ou decresce? Ora, se você pegar um x aqui, o valor de y está aqui, né? Se eu pegar um x maior, por exemplo, um x aqui, o que é que acontece com o y? Ó, ele diminuiu. Estava aqui, veio para cá. Então, a função está o quê? Decrescendo. Quando a gente cobre a função, a gente percebe, ó, no próprio movimento,
A partir do momento que eu vou para a direita com x, a função, ela decresce. Ela decresce até onde? Até o vértice. Então, eu tenho que descobrir quem é esse x do vértice, porque até ele a função vai decrescer e depois dele o que é que vai acontecer? A função começa a crescer. Então, se eu pegar um x aqui, o y tá aqui, e se eu pegar um x maior, olha onde o y já vai estar aqui em cima, certo? Tá crescendo. Então, preciso descobrir quem é o x do vértice. O x do vértice, a gente sabe que é dado pela fórmula menos b sobre 2a. Então, o x do vértice seria menos o b, que é 2, sobre 2 vezes 1. Isso aqui vai dar menos 1. Então, esse ponto aqui é menos 1. Então, o que é que a gente pode concluir? A função é... Primeiro, ela decresce. Então, eu vou colocar aqui decrescente. Para quem? Para x menor do que menos 1. E crescente para x maior do que menos 1. Ok? Bom, feito isso, resta então fazer a letra D, que é o esboço do gráfico. A gente já tem bastante informação que dá para fazer esse esboço. Então, quando a gente faz o esboço do gráfico, tem algumas coisas que a gente sabe que tem que constar quando se trata da função do segundo grau. Então, o mais básico, as raízes. Então, a gente já viu que as raízes são menos 1, menos 2. As raízes são menos 3 e 1. Então, eu já sei que o gráfico vai cortar o eixo X aqui. Já sei que a concavidade é para cima, certo? Outro ponto importante é onde a parábola corta o eixo Y. Isso vai acontecer no termo independente, ou seja, no C. Se x for 0, o y é menos 3. Então, eu vou vir aqui, menos 3, eu já sei que a parábola vai cortar nesse ponto, ok? Uma outra informação relevante é o vértice. A gente viu que o x do vértice é menos 1, então vou colocar aqui menos 1, e que o y do vértice é menos 4. Então, o vértice da parábola ele tá nesse ponto aqui, ok? Menos 1 e menos 4. Então, agora é só visualizar a parábola com concavidade para cima, cortando esse ponto, passando nesse ponto exatamente com seu vértice. Então, eu vou fazer esse esboço aqui. Aqui a parábola fica crescente e continua. Então, esse seria um esboço rápido do gráfico da função com os pontos relevantes. Então, os pontos relevantes, as raízes, o vértice e o C, certo? Que é onde corta o eixo Y, ok? Então, raízes, o vértice e o C. E a concavidade para cima, porque vimos que o A é positivo, ok? Era isso.